seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal Grafologia Método Radar. Aqui é o lugar onde você encontra informações sobre como ter relacionamentos melhores, como você encontrar bem-estar do lado de dentro, como você trabalhar a sua autoestima, a sua saúde mental através dos gestos ao escrever. Se você é novo, nova, acabou de chegar aqui, aproveita já esse momento, se inscreve no canal, clica aqui embaixo no curtir e já garante que você vai informar o YouTube que você gostou desse conteúdo e assim que eu colocar mais informações, você vai ser uma das primeiras a ser notificada. Então, vamos lá? Hoje o nosso bate-papo é algo que eu separei aqui para falar para você sobre coisas que nos afetam. Eu sou empreendedora, né? Além do meu trabalho como terapeuta, como consteladora, eu também tenho um instituto, o Instituto Radaic, Centro de Pesquisa da Escrita, que eu criei justamente para dar ajuda, fomentar o conhecimento, explicar para mais e mais pessoas, quanto mais eu puder, deixar esse rastro de conhecimento que eu aprendi. Durante a minha carreira, agora já com mais de 10 anos, eu fui adquirindo diversas nuances da parte da escrita, desde da grafologia infantil, desde a parte dos rabiscos, aqueles rabiscos quando você está no telefone fazendo rabisquinho, e até mesmo, né, na parte de recrutamento, seleção e na perícia grafotécnica. Eu também sou perita judicial, faço perícias particulares para quando uma pessoa tenha a sua assinatura falsificada, né? Então, essa trajetória me deu a oportunidade de pensar por que não compartilhar? Por que que eu vou guardar tudo isso para mim? Sabe que no começo eu falava assim, puxa, isso devia ser ensinado na escola. E eu mal imaginava que um dia eu seria uma escola, né? E eu fico muito feliz de poder transmitir essas informações. E hoje eu quero falar sobre essa questão do empreendedor. Como é difícil para gente no empreendedorismo identificar em quem você pode confiar. Identificar qual vai ser a pessoa que você vai colocar dentro da sua empresa, quem você vai, em que posição você vai colocar as pessoas, né? E a escrita, ela ajuda muito a fazer esse trabalho. Só que a gente, quando, por exemplo, eu não sabia dessa metodologia, e muitas das pessoas não sabem que a grafologia é um caminho para você encontrar essas respostas, você acaba fazendo uma diversidade de cursos, muitas leituras, e a gente acaba perdendo muito tempo lendo conteúdo, falando com pessoas, às vezes participando de masterminds para saber como é a melhor prática para você encontrar um colaborador que vai te ajudar, ou para você motivar as pessoas que vão estar caminhando do seu lado. Não é uma coisa tão fácil de fazer, muito pelo contrário. Todo empreendedor sabe que, em primeira instância, o empreendedorismo por si só já é difícil, porque a gente está sempre em altos e baixos. Tem momentos que vai tudo bem, que bom, fico legal, fico feliz, e tem momentos que não é um momento muito favorável, né? Em especial quando as coisas começam a crescer, ai que bom, a gente fica super feliz. Mas, ao mesmo tempo, a necessidade de ter uma equipe, a necessidade de ter mais gente, mais mão de obra te ajudando. Eu, por exemplo, nesse momento, estou passando por uma fase onde eu preciso de mais gente para me ajudar. E não se trata simplesmente de contratar uma pessoa que eu vou ter que explicar tudo, ensinar tudo, para depois ela começar a trabalhar. E mesmo porque quem são essas pessoas? De que maneira que eu vou fazer esse processo acontecer? Não é uma coisa que gera conforto. Muito pelo contrário, a gente fica ainda mais ansioso, a gente fica mais com vontade de sair correndo e fala, meu Deus do céu, é muita coisa, será que eu vou dar conta? O empreendedorismo por si só é um desafio, né? E quando a gente põe pessoas no time, aí vai aumentar, né? É bom, é legal, mas ao mesmo tempo a demanda vai aumentar, porque as orientações vão ter que ser passadas, e se você errar a mão e colocar a pessoa que não era para colocar na posição que você coloca, isso vai gerar ainda um pouco mais de tempo que você vai ter que gastar, sem contar na parte financeira, né? Então, o processo todo, quando você faz de uma maneira
perdida, ou então acatando muitas coisas que você vê, muitas práticas, ele se torna extenso, oneroso e faz com que você perca muito tempo, né? E eu tô aqui para compartilhar com você uma época da minha vida, né? Não só hoje eu tenho um instituto, mas antes do instituto eu tinha um café, uma cafeteria. Eu tinha uma cafeteria era 24 horas, então eu tinha 5 colaboradores de manhã, 5 à tarde e 5 à noite. E para que eu pudesse contratar essas pessoas, o que que eu precisava fazer? Tinha uma entrevista. E eu fui instruída a seguir aqueles itens, né? Era uma cafeteria com uma franquia e a franqueadora me passou o papelzinho lá com as perguntas, porque eu falei, como é que eu vou entrevistar? Usa essas perguntas que vão te dar um norte. E eu me lembro muito bem que uma das perguntas que tinham lá era para perguntar para a pessoa se ela morava com alguém. Aí eu falei, gente, mas eu vou perguntar isso para a pessoa. Como assim você mora com alguém? Eu achei aquilo meio sem pé nem cabeça, né? Por que que a pessoa vai pensar, por que que essa pessoa tá me perguntando se eu moro com alguém? E aí a pessoa me explicou que se eu perguntasse para a pessoa se ela morava com mais alguém, e tudo mais, isso já queria dizer que era uma pessoa de família. Aí eu falei, Jesus, eu ouvi aquilo, eu achei muito, sei lá, né? Eu falei, não é possível que só tem esse jeito de selecionar pessoas perguntando. Aí ela fala assim, aí eu pensava, tá bom. Aí ela diz assim, eu moro com meu pai, com a minha mãe, eu tenho um filho. E se primeiro, será que é verdade? Segundo, ela falou aquilo, mas o que que eu faço com essa informação? Hum? Então é confiável. Então quer dizer que eu posso contratar. Essas perguntas não me deram nenhum tipo de segurança para falar com as pessoas, né? Eu falava porque estava no script. Aí depois disso, eu procurei outras modalidades, maneiras de fazer isso. Então eu falei com pessoas que eu conhecia. Aí foi no teste de acerto e erro, né? Mudei os lugares onde eu fazia contratação. Aí onde fazia o anúncio da vaga, vinha muita gente. Como era uma cafeteria, as pessoas tinham que ir até lá levar o currículo. Naquela época nem não era e-mail, era currículo mesmo que se entregava, né? Um tempão atrás. E a pessoa chegava lá e fazia aquela fila na porta do café de pessoas para fazer entrevista. Aí eles deixavam lá e ficava aguardando, né? E tinham várias. Então eu passava assim o dia inteiro fazendo entrevistas. E aí depois que eu terminava, eu ainda tinha que pegar todo aquele monte de coisas que eu anotei no papel e começar a tentar montar o quebra-cabeça. Quem que ia trabalhar no caixa? Quem ia trabalhar na parte da cozinha, que ia fazer os pratos, quem ia ficar operando a máquina de café, né? Quem ia atender o salão, quem era o funcionário que ia atender o salão, e quem seria o gerente desses 3 turnos, né? Precisava também de um gerente para eu poder ter vida, né? E eu ficava muito confusa e cansada, porque eu já tinha feito um processo extremamente cansativo, né, por ter conversado com um monte de gente e ainda sentar depois do horário, ter que ficar olhando, então não acabava nunca, era um trabalho eterno, né? Então, hoje eu quero que você anote aí e preste atenção de coisas que você não tem que fazer. Que se você estiver fazendo isso que eu vou falar agora, você está fazendo tudo errado, tá? Pode ter certeza, escuta o que eu tô falando. Eu já vim do antes e agora eu tô nessa situação no depois. E eu criei o instituto e hoje a coisa flui completamente. Então, eu quero que você saiba o que você não deve fazer se você quer acertar numa contratação. Então, se o seu processo está muito longo, se você está demorando demais para chegar num denominador comum, pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Tem alguma coisa errada aí nessa história. Não tá certo, não. O seu processo, ele tem que ser assertivo, ele tem que economizar tempo teu. Se você vai fazer uma coisa e demora horas, ou dias, ou semanas, ou um tempo, um mês para você chegar no objetivo, no candidato, imagina, não tem como, impossível, né? A vida tem que fluir, tem que ser mais rápido mesmo, né? Então, se você tá fazendo um processo que atrai muitas pessoas, tá muito aberto demais, né? E aí você com certeza vai receber muitos candidatos. E na correria do dia a dia você vai ficar bastante estressado.
ou estressada. Uma coisa que eu te recomendo a fazer, se você estiver atraindo muitas pessoas, é já logo de cara colocar, por exemplo, que você quais são os benefícios, até qual é o salário. Se você não quer falar o salário, mas pelo menos deixar bem claro para esse candidato, não só informações genéricas do tipo, trabalho de tal a tal hora, para fazer tal coisa. Se você deixar muito genérico, vai atrair muitas pessoas. Quanto mais você conseguir deixar informações mais detalhadas do que você vai necessitar, mais vai afastar, primeiro, pessoas que não têm paciência para ler, né? Porque a pessoa quer trabalhar no negócio, mas ela não quer ler. Então, já era, né? A pessoa não tem nem paciência para ler e nem ler o negócio direito. Então, aí já fica difícil mesmo. Então, só aí você já ganha uns espaços. E eu aproveito esse momento e, claro, para te falar, dentro da minha expertise, dentro da minha especialidade como especialista da escrita, eu, no caso, já solicito uma amostra. Eu peço que a pessoa me escreva um texto e me entregue. Por quê? Essa pessoa, geralmente, se ela não quer escrever, ela já nem vem, tá? Então, quando a pessoa já tem uma restrição, ela vai nem vir. Ela já sabe que naquele lugar vai ser solicitada uma redação e etc. Ela já acaba nem vindo. E a pessoa que não quer escrever também vai falar de outros comportamentos. Escrever tem que pensar, escrever tem que se entregar, tem que colocar um conteúdo. Então, tem muitas coisas que numa escrita a gente consegue perceber logo de cara em comportamento. Então, anotou essa? Que você não tem que fazer, atrair muitos candidatos. Se você atrair muitos candidatos, vai ficar difícil a sua vida, porque aí vai vir gente de tudo quanto é canto, e aí você vai ficar mais cansada para fazer tudo isso, né? Então, quanto mais detalhes tiver, você vai acabar falando com as pessoas que têm atenção com a vaga. Letícia, mas não vai vir muita gente, tá bom? Então, você vai atrair muita gente para ficar um tempão. Então, assim, as formas como você faz isso já vai te ajudar a chegar mais perto de quem tem que ser. Mas e se o bom não vier? É porque o bom não ia estar com você. E que bom para quem, né? Bom de que forma, tá bom? Pensa nisso, não fica aí dando desculpa se tá me ouvindo. Vamos para a segunda etapa. O processo, ele também não pode ser demorado. Se você, por exemplo, quer fazer todos os testes da vida, né? Então, a gente sabe que no mercado de contratação, a seleção de pessoas, a gente tem, vamos supor, o teste DISC, a gente tem o MBTI, a gente tem, que mais? Tem outros nomes, diversos nomes aí no mercado. E todos esses testes, eles vão trazer uma dimensão da personalidade, não completa, né? Mas vamos falar um pedaço, né? Dentro por exemplo, da parte de seleção, a gente pode descobrir se a pessoa ela é introvertida, extrovertida. A gente pode também entender se essa pessoa ela é mais disciplinada, se ela é mais organizada ou não, se ela tem, ela é mais do tipo que vai lá, põe a mão na massa e faz ou não. Essas nomenclaturas, esses espaços, vamos falar, esses rótulos criados, eles são muito genéricos. Porque pensa comigo, quem é que pelo menos em algum lugar não é organizado, né? Qual pessoa, por exemplo, que não faz o que precisa ser feito? Então existem assim nuances e 50 tons de cinza. Um ser humano, eu falo sempre, você não é um traço. Anota essa frase. Você não é um traço. Você não é um nome. Eu também sou professora de Enneagrama e eu trabalho, faço palestras internacionais sobre o tema do Enneagrama. E mesmo assim eu falo, você não é esse tipo, eu sou o tipo 3, então eu fico no 3, eu sou o 3, nasci 3, vou morrer 3. Não, o tipo não define a pessoa, ele dá o caminho para onde você provavelmente deve estar ou passando, ou então aquela é a sua essência, a sua origem. Porque até mesmo para nós, para a gente se reconhecer na nossa personalidade, são etapas, são camadas.
Existem momentos, por exemplo, que a gente não consegue ir direto à informação, porque tem mais partes da nossa, mais assim, dinâmicas internas nossas que a gente precisa acessar antes de a gente saber que número nós somos, né? Então, quanto mais você colocar testes, testes, testes e testes, você vai fazer um processo muito demorado. E aí, sabe o que vai acontecer? Como acontece com muitos dos clientes que eu atendo, quando eu falo assim para ele, olha, geralmente é assim, como funcionam os processos nas empresas, tá? O cliente tem uma vaga, ele quer preencher. Então, ele tem o RH, que chamou, fez a convocação para as entrevistas, que já falou com esse monte de gente. O RH já fez no jeito dele, né, alguns testes, sei lá o qual, né, porque aí tá dentro da empresa do cliente. E quando chega para mim, que chega a carta, né, geralmente ou o cliente é o RH e ele me contrata, então eu sou uma terceirizada, ou então a própria empresa me chama. Mas quando ela me chama e me manda análise, a escrita, na verdade, para eu fazer análise, já passou muito tempo. Já foi entrevista faz tempo, a pessoa já fez vários testes, e aí quando eu for fazer a análise da escrita e falo assim, isso já aconteceu várias vezes. Ah, esse cliente, esse colaborador é muito bom, aproveita e, nossa, já chama esse daqui, porque ele é um bom candidato, ele vai se dar bem nessa vaga. Aí quando a pessoa vai ligar para chamar, esse colaborador já foi contratado por outra empresa. Porque é claro, gente, as pessoas que têm um trabalho bom, tá? Quem é profissional não vai ficar com tanta dificuldade de achar trabalho, porque as empresas percebem quem tem um bom desempenho, quem tem um bom compromisso, vai lá e faz as coisas acontecerem. Então, se o seu processo for muito longo, não é só que vai ficar cansativo para você, mas no seu caso, vai deixar você lá chupando o dedo depois. Imagina, depois de tudo que você fez, aí na hora de você chamar a pessoa, ela foi contratada. Aí não dá, né? Então fica chato. Então, esses processos de muitos testes acabam confundindo ainda mais a contratação e vai te fazer você perder o profissional. Por isso que, quando eu tô fazendo uma análise de contratação, esses processos são muito rápidos e eu tenho um método, o método Radike, onde eu ensino os meus alunos a ir direto ao ponto, de forma que eles mesmos, de uma maneira muito dinâmica e rápida, eles já conseguem saber logo de cara quem eles vão chamar. Eles não chamam todos os candidatos para fazer uma entrevista, na verdade, a escrita é o passo 1. É o passo 1. A partir da escrita, eu vou falar vou chamar esse. E não ficar com aquele monte de coisa para depois, no final, fazer o teste. Então, entenda, na primeira instância, você já vai atrair umas pessoas um pouco mais selecionadas. E na segunda parte, já inclusive com a escrita, que vai ficar só as pessoas que realmente fizerem, você vai identificar se vale ou não a pena chamar por questões de caráter, por questões de a pessoa ser alguém de confiança ou não, né? E aí sim, olhar de fato as funções e com isso que você chamou, as habilidades, o que ela vai fazer, e aí você vai e chama a pessoa que é a mais favorável. Então é algo que é muito rápido. O teu processo que seria de várias e várias semanas, você consegue transformar isso aí, na minha experiência, em no máximo 3 dias. Exagerando, você resolve esse assunto, tá? Você consegue chegar no denominador comum. No máximo, exagerando em 3 dias mesmo, tá? Eu consigo fazer isso, tenho feito, e com os alunos é a mesma coisa. Eles ficam encantados quando eles começam a fazer com o método Radike. Aproveito para te falar, não é porque você estuda grafologia, estudou, porque você vai fazer isso dessa maneira. Lembra que, como eu já falei em diversos vídeos, se você sabe fazer comida e tem outra pessoa que também sabe, por que é que as pessoas fazem comida de maneiras diferentes? Porque elas têm a sua forma, o seu formato de fazer a sua receita. Então, essa receita que eu criei, que é o método Radai, que é como você aplicar isso de uma maneira prática, objetiva, direto ao ponto, sem ficar perdendo muito trelelê com as coisas.
Por quê? Eu venho de uma experiência onde, além de professora, assim, diretora do instituto, eu também já tive vários negócios, né? E eu sou hoje uma empresária, mas eu já tive um café, eu já também trabalhei numa empresa grande, né, como HP. Eu também já trabalhei na parte do RH de uma empresa um pouco menor, mas já, inclusive até hoje eu faço esse mesmo trabalho para esse cliente. Então, são anos fazendo as mesmas coisas e diversas posições onde eu aprendi também essas partes de posicionamento, de liderança, do que é importante você colocar dentro de um sistema que vai ter equilíbrio entre as partes, e aí junta com a terapia, enfim, aí acaba criando um método próprio, tá? Então, quando vocês me perguntam sobre isso, é literalmente essa mistura, essa receita, essa fórmula que eu criei, essa maneira de fazer que eu chamo de método, onde você aplica tudo isso e consegue ter um resultado muito mais rápido, objetivo e direto ao ponto para você usar no seu dia a dia, né? Principalmente você que é uma empresária e que esteja procurando uma empreendedora e construir um seu time. E outra coisa também que você não deve fazer, que se você fizer vai retardar demais o teu processo, é muitas entrevistas. Eu tô cansada de ver processos que o colaborador ou o candidato, na verdade, tem que passar por uma entrevista com a pessoa do RH, depois a entrevista com o supervisor, depois a outra entrevista com o gerente top das galáxias e uma outra entrevista com o cara dos Paranauê lá em cima. Então, o que que ocorre, gente? Esses monte de entrevistas, por que que eles fazem isso? Porque é tipo, eu preciso saber, o outro precisa ver, o outro também precisa ver, para ver se todo mundo pensa a mesma coisa. Quando você tem um método assertivo, você já foi direto na fonte. Você vai pegar esse laudo, que ele é construído de uma maneira muito fácil de ler, entender, e as pessoas da liderança vão saber, sabe? Por exemplo, assim, ó, por que que o João, ele tem mais condições de estar nessa vaga do que o Mário? Nesse laudo que eu ensino os alunos a fazerem, você vai apresentar um resultado fácil de ser avaliado pela alta gerência, pela a direção, de forma que ela não tenha que ficar falando, fazendo entrevista. Isso é uma coisa que consome tempo deles também. E ter paciência, porque tem que dar tempo, conciliar a agenda. Às vezes as pessoas não estão nos lugares onde tem, por exemplo, acesso à internet, aí fica ruim, lenta a conexão. Às vezes a pessoa não tá num bom dia, ou o colaborador, o candidato, ou a pessoa que vai fazer a entrevista, ela nem consegue prestar muita atenção, porque somos humanos, né? Então, esse excesso de entrevista só vai também te atrasar, não vai te dar uma segurança para você falar assim, então tá bom, então se eu decidi pelo Mário, o gerente decidiu o Mário e a alta gestão decidiu o Mário. Então eu acertei, que bom. Não, por quê? Se não tem um método, se não tem um processo para seguir, cada pessoa vai avaliar um pedaço. E cada pessoa tem uma perspectiva da situação, da vida e do outro. Quem diz que eu vejo o Mário igual a gerente? Quem diz que o outro vê igual a mim? Às vezes, e isso acontece na maior parte das vezes, a pessoa olha e assemelha, sei lá, ou um aspecto visual, ou um jeito de sentar na cadeira, ou uma cara mais fechada, tá? Isso acontece até comigo, quando eu tô fazendo uma entrevista, ou quando eu vou fazer um atendimento individual, eu sei, porque eu já, em mim, eu já trabalho isso constantemente. Quando eu olho para a pessoa e eu começo a sentir algumas coisas de, por exemplo, de julgar a pessoa, ou de não gostar do que eu tô vendo, do jeito dela, o que que eu faço? Eu vou pro método e eu paro de ficar dando atenção para essa voz que fica na cabeça do tipo assim, nossa, que estranho esse cabelo. Ou do tipo, não sei, parece que essa pessoa só tá olhando para baixo. Por que será que ela tá desse jeito? Acho que ela tá triste. Sabe aqueles monte de blá blá blá, aquelas conversinhas que fica na nossa cabeça?
Pois é, essas conversinhas ficam na minha também. Você pensa que não? Ah, eu sou humana, graças a Deus. Então, sim, elas vêm na nossa cabeça o tempo todo. Mas aí, quando você tem um método, que é o que eu faço, eu vou, foco no método e eu não dou atenção para essas vozes. Por quê? E o que é essas vozes? Somos todos esquizofrênicos, então? Não, gente. Essas vozes, elas fazem parte de uma parte nossa que aproxima a imagem para você poder entender o mundo. Muitas vezes pode ser que você já tenha passado por uma situação assim que te chateou, e aí aquilo vem de encontro com o teu dia a dia. Só que quando você não sabe disso, você começa a viver um caos na sua vida. Às vezes, você mesma, eu mesma, possa ter, sei lá, um complexo de rejeição, me sentir rejeitada quando a pessoa não olha direito, e aí eu fico achando que a pessoa não tá olhando, né? E aí já vai bater o quê? Direto em mim, na minha pessoa. E quando a gente tá falando de trabalho, essas nuances, elas precisam ser o mais possivelmente, porque ainda é difícil, mas a gente tá aqui para isso, né? Para criar um método e fazer isso acontecer. Mas elas precisam ser muito atenuadas, senão você só vai contratar pessoas que têm a ver com você, que você acha que é legalzinho, que te fez aquela carinha boa, e de novo, vai chegar lá na frente, você vai se arrepender dos pés à cabeça, né? Ai meu Deus, por que que eu fui me envolver com essa pessoa? Por que que eu fui contratar essa pessoa? Bendita a hora que eu fiz XYZ. Eu tô cansada de ouvir essas falas, de verdade, porque é o que acontece. Só que quando você tem um método seguro que vai te levar diretamente ao inconsciente da pessoa, ela não consegue fingir. Aliás, ela pode até fingir se ela quiser, porque não vai para você que tem um método, que tem a maneira de fazer, de levar aquela, de conduzir essa experiência, tanto faz, porque não é o que a pessoa fala. Aliás, se você, por exemplo, eu, no caso, nem precisasse ver as pessoas, eu nem precisaria. Só a escrita já seria o suficiente. Quando eu tô prestando serviço, é isso que acontece comigo. Não sou eu que faço a entrevista, eu tô prestando um serviço e aí a pessoa me manda a escrita, os empresários me mandam a escrita, os empreendedores, eu faço o meu trabalho, eu passo feedback para eles. E aí eles vão marcar a entrevista e realmente só chamar quem tem a ver com eles, ou com a experiência, com a organização, ou com o que eles estão esperando, e enfim. Então, com isso, um processo extensivo, cansativo, fica curto e mais breve. Então vamos lá, recordar é viver, não é isso? Então vamos lá, só para fazer aqui um fechamento com você. Quais são as coisas que você não tem que fazer se você quiser acertar na contratação? Primeira coisa, a atração de muitos candidatos, né? Só atrair os candidatos que de fato têm a ver com os seus valores, com as questões da tua necessidade. Segundo, o processo seletivo muito demorado, excesso de testes, muitas camadas, tem que antes de tomar uma decisão fazer o outro teste, isso só faz com que você se perca no processo. Terceiro ponto, muitas entrevistas dentro da empresa. Aí você tem que fazer entrevista com várias pessoas lá dentro, além da quantidade exaustiva de pessoas que vai ter, isso atrasa todo o seu processo. Então, esses três pontos fundamentais, não faça, tá? Se você quiser aprofundar aí os seus conhecimentos, ter uma técnica para de fato conseguir trazer mais resultados para sua empresa, de você como empresário ter negócios melhores, né? Eu falo que você precisa colocar um pouquinho mais de energia nisso. Como? Você tem que fazer um curso, né? No meu curso, Alquimia da Escrita, eu ensino como que você, empresário ou gestor, pode de fato aprender, aplicar na empresa e já ir trabalhando com os colaboradores que forem entrando, porque é uma ferramenta não só de contratação assertiva, mas para você desenvolver. Mas isso a gente vai falar num outro bate-papo. Hoje eu só quero que você saiba que existe um treinamento que se chama Alquimia da Escrita, que lá eu ensino como eu faço nesses tempos, nesses anos, e você também pode fazer, tá? Esse treinamento ensina a pessoa desde o zero. Então você fala assim: ah, Letícia, mas eu sei zero. Beleza, é lá mesmo, Alquimia da Escrita. Esse é um treinamento que ao final você vai sair já
com a condição, com a competência de realizar uma análise, sim, da escrita através do método Radart. E caso você fale assim, não, mas eu quero que você faça esse trabalho para mim, Letícia. Eu também posso fazer esse trabalho. Aí, tanto faz um caso ou outro. Logo aqui embaixo, na descrição, você pode encontrar o link tanto para o Alquimia da Escrita, quanto também para você contratar o meu serviço e entrar em contato comigo pelo e-mail, me dizer como eu posso te ajudar, o que você está procurando, e eu vou ter um imenso prazer em te responder, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida e quer saber um pouco mais sobre algo que eu tenha falado aqui, é só você também deixar nos comentários. Se você tiver alguma reflexão sobre o assunto e falar, ai, nossa, mas eu penso desse jeito, aconteceu tal experiência, também comenta, porque é muito legal quando a gente troca, né? Eu também gosto bastante quando vocês escrevem e eu, na medida do possível, eu tento responder o maior número de pessoas aqui no canal também, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência, pela sua presença, pela sua atenção e a gente se vê no nosso próximo bate-papo. Até já!